Prezados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos no nosso culto de doutrina e hoje, com a graça de Deus, vamos estudar a palavra do Senhor. Quero deixar aqui o texto áureo do estudo bíblico de hoje, está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6, bastante conhecido de todos nós. Especialmente agora nessa época do ano, final de ano, cantatas natalinas, esse versículo virá à tona em muitos dos trabalhos realizados em nossas igrejas. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o texto áureo do nosso estudo bíblico de hoje. Espero que todos nós sejamos edificados e que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações, com o Espírito Santo trabalhando, nos fazendo entender, para que a gente possa praticar. Nessa oportunidade, nós louvaremos ao Senhor nosso Deus. Irmã Priscila vai nos ajudar, junto com o irmão Gabriel tocando, o irmão Kleber. Vamos lá. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz no coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pode fazer aquele fundo, Gabriel, que seguramente nos ajudará aqui o fundo musical. Eu sei que nem todos gostam, mas paciência. O importante é a gente fazer o nosso melhor para o Senhor. Queridos irmãos, esse hino de número 88, que a irmã Priscila acabou de louvar ao Senhor juntamente conosco, tem uma letra maravilhosa. Nós não sabemos quem foi o irmão, a irmã que recebeu da parte de Deus a letra deste hino, mas tem tudo a ver com o assunto que nós vamos estudar hoje. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, quero deixar aqui e reforçar o convite para os trabalhos que ainda se seguem ao longo dessa semana, pois quinta-feira, se o Senhor Deus permitir, estaremos em oração aqui na igreja. Mas, no próximo domingo, nós teremos aqui também a nossa cantata, oportunidade que nós vamos fazer um culto de adoração ao Senhor, para exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. E aqui estamos orando em favor dos nossos irmãos que estão se preparando já há algum tempo, tanto os nossos coristas, Coral Osana, quanto o grupo da nossa orquestra, também a Orquestra Sacro Som está se preparando, e o grupo Gileade também se apresentará. E nós outros vamos adorar ao Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, próximo domingo, se o Senhor permitir, temos um encontro marcado aqui às 18 horas, tanto presencial quanto online. Fica aqui o nosso convite para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, fizemos a leitura inicial do texto áureo do estudo bíblico doutrinário de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que eu vou reler agora. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta leitura está aqui na versão que eu utilizo, Almeida, Revista e Corrigida, mas se a gente for utilizar outras versões ou até traduções, por exemplo, a tradução de King James, usa aqui nesse versículo o seguinte descrito: o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Tem uma vírgula nessa versão King James. Se a gente for utilizar outras versões, por exemplo, a versão de Almeida, a versão fácil de ler, traz aqui a narrativa desta profecia bíblica. Porque um menino nasceu, um filho foi nos dado. Deus colocou toda a autoridade sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Não tem vírgula aqui. Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma outra versão, por exemplo, a versão do século 21, Almeida também, já traz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fiz questão de ler essas versões diferentes desse mesmo texto bíblico, só para enfatizar um detalhe que é extremamente relevante para o nosso estudo. Aqui, o profeta Isaías recebe essa revelação a respeito do advento e o poder do Messias, e essa leitura que nós fizemos é a leitura correta. Aqui trata-se de 4 atributos compostos
E são eles: maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso e conselheiro, maravilhoso, vírgula, conselheiro. O correto aqui é utilizar o atributo composto, maravilhoso conselheiro, tanto quanto os demais. Veja que os demais todos são compostos. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, a questão aqui é simples de entender antes de nós entrarmos a fundo nesse estudo bíblico, porque nós sabemos que o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Claro que ele é maravilhoso. Claro que ele também é conselheiro. Mas quando eu falo maravilhoso conselheiro, eu estou enfatizando que ele é um maravilhoso, além de ser maravilhoso, ele é um maravilhoso conselheiro, não um conselheiro qualquer. Da mesma forma, os demais atributos são compostos. Ora, aqui traz, ele é Deus forte. Claro que ele é Deus, e claro que ele é forte. Mas quando eu falo, ele é Deus forte, é Deus poderoso, eu estou enfatizando esse atributo da mesma forma. Pai da eternidade, a mesma aplicação. Príncipe da paz, a mesma aplicação. É assim como a sunamita, vocês vão se lembrar, quando ela deparou-se com o profeta Elias, trabalhando na obra, indo para lá e para cá, fazendo a obra do Senhor, ela disse ao seu marido: olha, meu marido, eis que eu vejo, esse homem que vejo é um santo homem de Deus. É claro que Elias era homem, só que aqui ela enfatiza, um santo homem de Deus. Então, por isso que é importante a gente considerar esses atributos como sendo 4 e não 5. E dentro desses 4 pilares, nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para relembrar, muita coisa para a gente estudar à luz da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos considerar no estudo bíblico de hoje. Queridos, quando a gente olha para esta palavra, falando desta profecia bíblica que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, os evangelhos narram, né, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, nós vemos aqui tudo o que o Senhor veio trazer a nós. Todos esses atributos aqui são atributos que nós podemos nos apropriar ao longo da nossa vida. Porque Ele que concede as nossas bênçãos, as nossas vitórias, dentro desses 4 atributos que abrangem tudo nesta vida. E na vida também eterna que teremos com Ele, se formos fiéis até o fim. Agora vamos estudar um pouquinho mais sobre esses 4 atributos compostos que nós acabamos de ler. Vou voltar aqui ao primeiro. Ele é maravilhoso conselheiro. Queridos irmãos, como é importante a gente buscar conselho para tomar as nossas decisões. Sempre que a gente busca conselho em uma pessoa confiável, isso nos faz muito bem, porque o conselho vai nos ajudar a entender a situação, vai nos fazer compreender os riscos e as oportunidades que temos diante de nós. Mas quando nós não buscamos conselhos, significa que nós queremos tomar decisões sozinhos, como se fôssemos autossuficientes para resolvermos e agirmos. E a grande verdade é que nós erramos por não buscarmos conselho, especialmente com os mais idosos, por exemplo, quando se trata de família, quando se trata de igreja. A palavra de Deus nos orienta e deixa um conselho que nós devemos nos orientar com os mais velhos, os mais idosos, pois eles têm mais experiências que a gente, viveram mais que a gente, passaram por situações que nós vamos passar ainda. Mas muitas das vezes nós negligenciamos. Agora, pare para pensar. Estamos diante de uma oportunidade ímpar de buscar conselho, não com uma pessoa, por melhor que ela seja, mas com
o próprio Senhor, que é maravilhoso conselheiro. Veja que oportunidade maravilhosa que nós temos. E como que nós buscamos esses maravilhosos conselhos? Através da própria palavra, que é o Senhor Deus deixou registrada para nós. Nós podemos nos lembrar que o escritor aos Hebreus, logo no início dos seus registros, ele deixa aqui uma reflexão a esse respeito. Primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, o primeiro versículo também. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, os conselhos de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, os conselhos do Senhor estão escritos para o nosso proveito. E nós devemos aproveitar esta oportunidade e não desprezar. E como que eu aproveito esse maravilhoso conselheiro? Lendo os conselhos que ele deixou para nós. Quando ele inspirou aos profetas, aos apóstolos, às irmãs, para deixar registrado para nós, como dizia na escola bíblica dominical e depois no culto da noite desse domingo, nosso irmão Manuel enfatizou que a Bíblia Sagrada nos traz maravilhosos conselhos em todas as áreas de nossa vida. Só que para isso nós precisamos buscar, nós precisamos ir a fundo para entender quais são esses maravilhosos conselhos. Então, quando eu olho para esse primeiro atributo, maravilhoso conselheiro, a verdade é, meus irmãos, que muitas vezes nós erramos, porque nós não damos valor devido às palavras do Senhor. Não damos valor devido. Nós não paramos para mastigar esta palavra, para internalizar aquilo que o Senhor está falando a nós. Me lembro como se fosse hoje, desde que chegamos aqui, temos incentivado os irmãos a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas tenho enfatizado, por exemplo, o livro de Provérbios, um livro bastante objetivo no que diz respeito ao nosso cotidiano. Eclesiastes de Salomão, o livro do pregador. Mas também podemos ler aqui o livro do profeta Isaías, com revelações que o Senhor Deus deu a ele, palavras proféticas. Ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim. Podemos ler de Gênesis a Apocalipse. É claro que há pontos difíceis de entender nessa leitura, e aí o Espírito Santo é quem nos revela. Então nós temos onde buscar, nós temos a fonte. Esse maravilhoso conselheiro deixou para nós os escritos sagrados, e que a gente precisa aproveitar. E a pergunta que eu me faço é: será que eu estou aproveitando esses maravilhosos conselhos? A pergunta que eu me faço é: os maravilhosos conselhos que estão escritos na palavra de Deus, será que eu tenho praticado eles? Na minha vida diária, eu tenho buscado a direção no que já está escrito, ou estou querendo inventar a roda? Então eu preciso refletir nisso. Eu preciso saber se eu estou me apropriando desses maravilhosos conselhos que o maravilhoso conselheiro deixou para nós. O outro atributo, está falando aqui, ele é Deus forte. O próprio Senhor Jesus disse: olha, foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor é poderoso. Nós precisamos considerar que Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é um Deus todo-poderoso. E devemos considerar, porque o poder está nas mãos dEle. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer. Ele é onipotente, Ele é onipresente.
Ele tem todo o poder. Mas, novamente, será que eu estou me apropriando desse poderio que o nosso Senhor tem? Será que eu estou me beneficiando desse poder que está no nome dEle? Ou será que eu só tenho falado no nome dEle? Até fiz uma provocação na chamada, no convite para o culto de hoje. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre saber quem Ele é e conhecer que Ele é. O saber é superficial, o conhecer é profundo. Quando eu conheço uma pessoa, eu não só sei quem é aquela pessoa, mas eu sei, além disso, no conhecimento, o que ela estudou, se estudou, onde mora, qual é a família, quanto tempo está congregando, onde trabalha. O conhecimento é amplo. Por isso que o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? Que, num linguajar mais popular. E cada um começou a trazer ali para ele algumas explicações. Uns dos profetas, e aí devem ter citado vários e vários profetas, além do que a gente pode ver na Bíblia. Mas daqui a pouco Pedro se levanta e responde: não, tu és o Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, saber é uma coisa, conhecer é outra. Saber que Deus é poderoso, o mundo sabe, a humanidade sabe que Deus é poderoso. Mas quem conhece o Deus poderoso? Saber que Jesus é o Salvador da humanidade, os cristãos sabem. Mas conhecer o Salvador da humanidade está relacionado à intimidade. Eu conheço Ele. Eu sei quem é Ele. Então é algo muito mais profundo. Quando a palavra de Deus fala que Ele é Deus forte, é porque não é a força humana, não. É um Deus poderoso, um Deus que age em nosso favor, um Deus que quebra o que precisa quebrar para a gente poder alcançar a nossa vitória. Então, nós não podemos ser superficiais. Essa é a reflexão dentro desse atributo. Nós não podemos ser superficiais. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei que o Senhor Jesus veio para me salvar. O que nós precisamos é, de fato, conhecê-lo diariamente. Nós precisamos ter evidências desse conhecimento. Quando alguém me perguntar quem é Jesus para você, eu vou saber responder: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele é a luz do mundo, Ele não é uma luz. O Senhor Jesus é a luz. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter a definição, e só pode definir quem o conhece. Quem não conhece, não pode definir. Vou trocar aqui o microfone, porque esse aqui a bateria está fraca. O Kleber já está com outro. Estava falhando aqui, agora melhorou. Até para você que está em casa, vai melhorar aqui também a altura. Então, estamos falando sobre esse segundo atributo. Depois nós vamos ler outros textos bíblicos, mas primeiro eu quero usar a base: Deus forte.
O Senhor é Deus forte na tua vida. O Senhor é Deus forte na minha vida. Se eu o conhecer. Porque se eu apenas souber a respeito dele, eu não vou ter benefício nenhum. Mas a partir do momento que eu o conheço, ele é o Deus forte na minha vida. Então eu preciso me apropriar desse atributo. Não tem complexidade nisso, meus irmãos. Aqui não é difícil nós entendermos essa revelação pelo Espírito Santo. O terceiro atributo fala que ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. De eternidade a eternidade. Essa é uma revelação que o profeta Isaías recebe a respeito do Messias, o Senhor Jesus. E quando fala aqui que ele é o Pai da eternidade, seguramente o Senhor Deus confiou a ele esta paternidade. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E isto é maravilhoso. Ou seja, ao longo da nossa vida, não sei quantos anos de vida você tem, mas ao longo da sua vida, ele é um Deus eterno na tua vida. Ele trabalha em teu favor, no tempo certo, porque o tempo é dele. E na eternidade, para aqueles que o conheceram, ele também será o nosso Deus eterno. Agora, aqueles que foram superficiais, não tem como dizer que ele é o Pai da eternidade, porque para ser o Pai da eternidade tem que se tornar filho. E para ser filho, segundo a palavra de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o direito da paternidade. O Espírito Santo é quem chancela em nós o direito de filho. Então, nós devemos considerar isso. E o quarto atributo, para a gente poder aprofundar com outros textos bíblicos, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Queridos, paz não é a paz que o mundo quer ter, mas é a paz que vem da pessoa dele. O Senhor Jesus é quem nos traz a paz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, estudamos sobre a paz, por isso que nós nos cumprimentamos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Outros falam, a paz de Deus, amém? Mas a paz é um atributo divino, e nós devemos internalizar essa paz. São essas questões que nós precisamos considerar, nós precisamos refletir. Quando a gente estuda o Evangelho do Senhor, eu tenho aqui algumas marcações importantes para a nossa reflexão. Quando nós estudamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, este Messias, o Messias prometido, nós vamos ver aqui que São Mateus registra como sendo ele o guia. Ele é o nosso guia, ele é a nossa direção. São Marcos já o apresenta como o servo. Sim, o Senhor Jesus se apresenta como servo do Pai. E ele mesmo diz, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se a gente vai para São Lucas, por exemplo, ele se apresenta a Jesus como o homem, porque o Senhor Jesus encarnou, ele veio a nós como ser humano, mas como o Filho de Deus. Já São João o apresenta como o divino, né, como ele sendo Deus. E a gente pode observar que ele sendo a luz, nós não podemos viver em trevas. Porque como pode alguém dizer que o Senhor Jesus é a nossa luz,
se este tal vive em trevas? Não tem como. Nós não podemos dizer que o Senhor Jesus para nós é a verdade, se nós andamos na mentira, mas Ele é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Não existe uma verdade. A verdade é o Senhor Jesus. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vemos que também Ele se apresenta como a água, pois a sua palavra é quem limpa, São João 14,4 apresenta ali também que se nós tomarmos desta água, nós vamos desenvolver em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando a gente olha para o Senhor Jesus, sendo Ele a água da vida, nós precisamos também nas nossas atitudes refletir esta água cristalina nos nossos atos. Quando a gente olha e vê que Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz, nós não podemos viver em guerra, porque quem vive em guerra não conhece o príncipe da paz. Para conhecer o príncipe da paz, precisa viver em paz. E todos esses atributos que são maravilhosos, os irmãos bem sabem, nos levam para uma reflexão em Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 3, uma passagem bastante conhecida, que fala como título a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai falar que esse homem era coxo e o colocavam à porta do templo, e essa porta tinha um nome chamada Formosa, e ele pedia esmolas diariamente. E quando Pedro e João o viram, a palavra de Deus diz que este homem pediu a eles uma esmola, como fazia com todos os outros que entravam no templo. Mas diz a palavra de Deus em Atos 3:4, que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E quando este homem coxo, mendigo, olhou para Pedro e João, diz-nos a palavra de Deus que ele esperava receber alguma gorjeta, alguma esmola. Mas Pedro disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Por quê? Porque Pedro e João conheciam o Deus forte. O Deus forte estava agindo agora na vida desse coxo. Olha, levanta-te e anda. E quando o tomaram pela mão direita, o levantaram. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele era de nascença coxo. Mas o Senhor fez uma obra maravilhosa aqui e o curou instantaneamente, milagrosamente. Qual é a lição aqui? É que Pedro e João, eles não só sabiam do poder no nome do Senhor Jesus, mas eles conheciam o Senhor Jesus e usaram esse conhecimento do poder do nome dele para que aquela enfermidade fosse transformada em uma cura. Mas a sequência desse texto me chama bastante atenção também, porque quando esse milagre aconteceu, o que aconteceu aqui no relato bíblico? Os judeus, os israelitas, como queiram chamar, a versão traz israelita, ficaram atônitos. O que aconteceu com esse homem? Porque eu conheço ele era coxo.
E agora ele está andando, ele está saudável. O que aconteceu? Diz a palavra de Deus que eles ficaram atônitos. E Pedro disse: mas varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E Pedro continua: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, o Messias, que foi profetizado pelo profeta Isaías, e vocês não creram. E vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E Pedro continua ainda agora o sermão, porque o milagre já tinha acontecido. Os israelitas estavam atônitos: como pode um milagre desse acontecer em nossos dias? E o Senhor Jesus não está mais. Aquele que fazia milagres não está mais. E Pedro continua o sermão no versículo 14 desse mesmo capítulo 3 de Atos: mas vós negastes o Santo. Veja aqui um outro nome do Senhor Jesus: o Santo. E o Justo, outro nome. E pedistes que vos desse um homem homicida. Versículo 15: e matastes o príncipe da vida. Veja que o príncipe da vida está em letra maiúscula aqui, justamente fazendo alusão aos atributos que Isaías havia revelado: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui Pedro o apresenta como o príncipe da vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Ao qual Deus, o Pai, ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E indo adiante nessa passagem, no versículo 19, Pedro, ele agora chama a atenção com maior veemência: olha, vocês israelitas, vocês que crucificaram, vocês foram coniventes com a morte dele. Agora vocês estão maravilhados porque vocês não o conheceram verdadeiramente. Vocês não o conheceram. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Agora, o que vocês precisam fazer? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro falando para os israelitas. E essa palavra vem a mim também hoje. E venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Então veja, que toda vez que o Deus forte nos abençoa, é como se nós estivéssemos sendo refrigerados daquela situação que estava nos perturbando, que estava esquentando a nossa cabeça, a nossa mente, estava inquietando o nosso coração. Ou seja, o tempo de refrigério é para aqueles que verdadeiramente conhecem a esse Jesus maravilhoso, que tem um nome sobre todo nome, e é neste nome que nós podemos alcançar as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Então vejam que aqui Pedro está chamando a atenção daqueles israelitas, porque, meus irmãos, uma pessoa que sabe é uma pessoa superficial, é uma pessoa que não experimenta, é uma pessoa que não tem evidências próprias. Ah, eu sei que em tal lugar o Jesus curou, eu sei que em tal lugar o Senhor Jesus abriu as portas, eu sei que o Senhor Jesus abençoou fulano, eu sei que o Senhor Jesus fez um milagre na vida de Beltrano. Tudo isso é maravilhoso saber, mas mais importante que saber tudo isto é ter o seu próprio conhecimento. Eu conheço esse Jesus porque Ele me curou,
Eu conheço esse Jesus porque Ele me abençoou. Eu conheço esse Senhor porque Ele trabalhou naquela causa que para mim era impossível. Eu conheço esse Senhor que é o médico dos médicos. Eu conheço esse Senhor Jesus que é o meu advogado e me ajudou e resolveu aquela causa. Veja a importância de conhecermos a esse Jesus. Ele é maravilhoso, mas nós estamos, meus irmãos, vivendo muitas vezes na superficialidade. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que o profeta Isaías recebeu como revelação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O escritor aos Hebreus já apresenta o Senhor Jesus de uma outra forma, maravilhosa também. Quando nós lemos Hebreus capítulo 5, Epístola aos Hebreus capítulo 5, nós vamos ver a apresentação que esse escritor traz sobre a pessoa do Senhor Jesus, do Messias. E nos deixa aqui muitos conselhos importantes também. Hebreus 5, versículo 4 adiante. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Está falando sobre o sumo sacerdócio. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Não. Para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, o Pai glorificou ao Filho. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E olha o versículo 8, uma lição para todos nós. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Meus irmãos, para nós conhecermos a esse Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, nós precisamos aplicar esse princípio na nossa vida, que é a obediência à palavra dEle, aos maravilhosos conselhos dEle. E o Senhor Jesus aqui, ainda que era filho, padeceu, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então vejamos que a eterna salvação está condicionada a todos os que lhe obedecem. Não é obedecer por obedecer. Nós precisamos saber o porquê estamos obedecendo e para quem nós estamos obedecendo. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos em Hebreus 5, agora o 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, quem não conhece e vive na superficialidade da fé, é comparado aqui com uma pessoa negligente na fé. Está negligenciando a obediência aos maravilhosos conselhos. E o versículo 12 aqui, ele é bastante contundente e direto. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais ainda de leite, e não de sólido
mantimento. E não para por aí não. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então veja aqui a chamada de atenção que o apóstolo recebeu para os hebreus, e agora vem a nós, que nós não podemos ficar no saber, nós temos que ir para o conhecer. Conhecer quem? O maravilhoso conselheiro. Conhecer quem? O Deus forte. Conhecer quem? O Pai da eternidade. Conhecer o príncipe da paz. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. Mas nós estamos sendo fiéis a esta palavra? A pergunta é esta, porque nós sabemos que a palavra de Deus é fiel. Mas nós estamos sendo fiéis a esta palavra? Ou será que nós estamos fazendo corpo mole? Nós queremos atrair todas as bênçãos de Deus, mas o que é que nós estamos oferecendo para Ele? Nós estamos oferecendo tudo para o Senhor Jesus Cristo? Mas nós queremos tudo que o Senhor Jesus oferece a nós. Onde está a reciprocidade? Nós precisamos, meus irmãos, despertar para que a gente possa valorizar esses maravilhosos conselhos, porque se não valorizarmos, eu posso aqui estar falando da luz, mas eu estou vivendo em trevas. Poxa, não estou me apropriando da palavra, não estou me apropriando do benefício da luz. A luz me traz claridade, a luz me permite enxergar com amplitude. Mas se eu não estou na luz, eu estou em trevas, eu estou na escuridão. E se eu estiver em escuridão, eu não posso, infelizmente, pensar em vida eterna com Cristo, porque Ele é luz, e não tem comunhão a luz com as trevas. Se eu estou pregando que Deus é um Deus forte, eu preciso viver esse Deus forte na minha vida, mas não com a parte que cabe a Ele, e sim com a parte que me cabe. Eu preciso fazer por onde para experimentar essa fortaleza. Ele é o meu rochedo, o salmista escreve muito salmo. Ele é minha rocha, é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Meus queridos irmãos, essa pandemia, que parece interminável, não sabemos quando isso vai terminar, mas veio para provar cada vez mais a nossa intimidade com esse Deus da Bíblia, com esse Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo. Essa pandemia, meus irmãos, está aí para provar a nossa fé, e pode ser nesse tempo que o Senhor virá buscar a sua igreja. E como que eu estou? Eu estou dentro da parábola das 10 virgens como 5 loucas, imprudentes, ou as 5 sábias, as 5 prudentes? Como que está o meu relacionamento com o Senhor Deus? Como está o meu servir a este Senhor? Porque tudo está relacionado, meus irmãos, à nossa ação. O que é que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo que fala com muita clareza: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Esse corpo aqui tem que se apresentar
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. O que é que eu estou fazendo com o corpo que o Senhor me deu? Esse corpo não é meu. Esse corpo tem uma propriedade. Esse corpo, mesmo depois da morte aqui, em que será corroído pelas traças, mas no dia de Cristo, ele será transformado num abrir e fechar de olhos, e nós receberemos um corpo glorioso, e retornaremos para o Pai, porque pertence a Ele. Ele nos emprestou. Nós somos o templo do Espírito Santo, ou não. Mas o que a palavra está falando é que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Aqui que eu quero enfatizar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, a fé, ela está relacionada à experimentação. A nossa fé, ela está relacionada à experimentação. Eu preciso ter experiências com Ele. Então eu preciso me dispor, eu preciso me disponibilizar para o servi-lo. Mas essa pandemia, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, ao invés de intensificarem a comunhão com Ele, com o Senhor Jesus, infelizmente parece que as forças desvaneceram. Mas é tempo de recuperar essas forças ainda. É tempo, meus irmãos, de levantar ainda os joelhos desconjuntados. É tempo ainda de reviver, sabe aquelas experiências que outrora você teve? Ah, como era maravilhoso quando eu cantava, quando eu louvava. Por quê? Era e não é. Como é maravilhoso me lembrar quando o Senhor me usava assim, mas por que Ele não usa mais? Como é maravilhoso lembrar que o Senhor fez aquela obra maravilhosa na vida da minha família, Ele continua fazendo. Como é maravilhoso lembrar aquela cura que o Senhor me proporcionou, Ele continua curando. Meus irmãos, o Senhor não mudou e Ele não vai mudar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o maravilhoso conselheiro. E o maravilhoso conselheiro está falando pela sua palavra: olha, é tempo de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, se é que nós queremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Quando eu não me apresento, não por impossibilidade, porque Deus é justo, impossibilidade é uma coisa, negligência é outra, bastante diferente. Mas quando eu não me apresento por ser negligente, jamais eu saberei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos irmãos, finalizo essa mensagem com uma reflexão muito simplista. É que nós sabemos onde nós estamos errando. Nós sabemos. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar. Nós sabemos sim. Mas a verdade dos fatos é que muitas vezes nós fazemos corpo mole. E se a gente fizer corpo mole,
o problema pequeno vai se agigantar. Se a gente fizer corpo mole e não trabalhar para pagar a fatura de R$100, essa fatura vai virar 1.000. Porque tem que levantar para trabalhar. Se eu não me esforçar para melhorar a minha saúde vai degringolar. E depende de mim. Eu tenho que trabalhar para melhorar a minha saúde. Eu preciso saber se eu estou me alimentando adequadamente ou não. Mas muitos, não tem nada a ver com a minha área, mas dentro da palavra e usando uma metáfora bíblica. Muitos deixaram de beber a água da vida. Essa água é que limpa do pecado, meus queridos. Não tem outra água para limpar. Humanamente falando, as pessoas estão trocando água por refrigerante. E o refrigerante não substitui a água, muito pelo contrário. Água é água. A água é que limpa o nosso organismo em todas as áreas. Mas se eu sou negligente e não tomo água, eu vou ter várias complexidades na minha saúde. A minha saúde, melhor dizendo, vai sofrer em diferentes áreas porque eu fui negligente, não quis tomar água. Na vida espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Se eu não me disponibilizar para tomar esta água, que é a palavra de Deus, e que tem maravilhosos conselhos, eu vou me acomodar. E se eu me acomodar, daqui a pouco eu estou indisposto. Por que eu estou indisposto? Porque eu não estou hidratado, espiritualmente falando. Está faltando hidratação. Isso é notório quando nós ficamos desidratados espiritualmente. É notório. A desidratação espiritual é igual à anemia humana. É visível. É claro que quando se fala da vida espiritual, a visão também tem que ser espiritual e não humana. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Queridos irmãos, em qualquer área da vida, quer seja familiar, quer seja profissional, quer seja espiritual, seja qual área da vida for, se a gente não colocar esse corpo para trabalhar, a vida vai ficar estagnada. Daqui a pouco estaremos cheios de comorbidades, espiritualmente falando, e não teremos força para fazer o que precisa ser feito, para mudar o quadro, para mudar a situação. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. É um tempo de pandemia, é um tempo de precaução, é um tempo que devemos buscar sabedoria da parte de Deus. Mas a pandemia está aí. Enquanto não cessar, teremos que conviver com ela. Mas o que nós precisamos avaliar é quais são os maravilhosos conselhos em relação a uma situação difícil, a um tempo ruim, pelos quais estamos atravessando. Estamos confortáveis aqui, Zona Sul de São Paulo, tempo agradável, mas olhamos para outras regiões, Minas Gerais, Bahia, sofrendo com tempestades porque o mau tempo chegou. Pessoas perderam tudo, e alguns até entes queridos. Olhamos para os Estados Unidos, furacão para cá, para colar, destruindo tudo. E na hora do desespero, meus irmãos, porque é uma fatalidade, ninguém espera por isso. Ninguém espera por isso. Devemos orar pelos nossos irmãos, orar pela humanidade de uma forma geral. Só quero dizer que a gente precisa estar preparado para receber o aviso dos céus: olha, cuidado, porque vai acontecer isso, e o Senhor nos guardar.
Nós precisamos ter experiências com esse Deus que nós dizemos que servimos. Esse é o Senhor que nós servimos. E enfatizo aqui, Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus, meus irmãos, é a base do discurso. E às vezes os discursos são longos. O próprio Senhor Jesus. Reclamaram várias vezes dos discursos do Senhor Jesus. E inclusive os apóstolos. Mas, Senhor, como nós vamos suportar esse longo discurso, esse difícil discurso? O Senhor Jesus disse: vocês querem ir embora? Querem ir com eles? Pode ir. Mas a palavra é essa. O outro foi Paulo, quando estava pregando também um longo discurso, que varou à meia-noite, e um jovem se cansou do discurso e caiu lá do terceiro pavimento e morreu, porque não aguentou a mensagem, não aguentou o discurso, cochilou, dormiu e caiu. Deveria ser um mezanino, ele provavelmente se apoiou no parapeito e caiu. Mas o Deus forte de Paulo fez ainda um grande milagre, que Paulo foi sobre aquele jovem e trouxe a vida para aquele jovem. O Senhor teve misericórdia do Eutico. Lembram do Eutico? Queridos irmãos, é tempo de nós vivermos a plenitude do Evangelho. É tempo de nós vivermos a plenitude da palavra de Deus. Só tem benefícios para a gente, meus queridos. Só tem benefícios. A palavra de Deus não foi feita para virar novela, meus irmãos. Não foi feita para virar novela. Não foi. A palavra de Deus foi feita para ser lida e vivida, experimentada, mastigada. Esta é a palavra de Deus. Essa palavra, aliás, o Senhor desta palavra, Ele veio para confrontar o pecado. O Senhor Jesus não nasceu para passar a mão na cabeça de ninguém. Não, o Senhor Jesus veio para salvar uma humanidade que estava perdida, condenada. O Senhor Jesus veio para combater o pecado. O pecado é pecado. Eu vim salvar e tirar do pecado. Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, abra os nossos olhos espirituais da fé, para a gente despertar enquanto é dia, porque Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Nós vamos terminar essa mensagem agora com oração. Você que está em casa, curve a sua cabeça, por gentileza. E os que aqui estão também, curve a sua cabeça, por favor. Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, a qual o Senhor confiou a Ele atributos, Senhor, de um maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Senhor Jesus que veio nos salvar, pois o Senhor o entregou por nós, e Ele cumpriu com obediência a tua determinação, ó Pai. Mas o Senhor também o ressuscitou dentre os mortos, nos trazendo vida, sendo Ele agora o príncipe da vida. Que o teu Espírito Santo que habita em nós, possa nos ajudar a entender a profundidade dessa palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a nos colocar em pé, espiritualmente e humanamente falando, para nós colocarmos esse corpo para trabalhar enquanto é dia, porque a tua palavra, a tua santa palavra diz que há um memorial escrito diante de ti, e tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, está escrito nesse memorial. E nesse memorial há uma diferença entre os que te servem e os que não te servem, Senhor. Portanto, nos ajude a compreender a tua santa, maravilhosa palavra e sermos praticantes dela, Senhor, enquanto é dia. Ajuda-nos, Senhor,
ao tempo que oramos mais uma vez em favor dos nossos irmãos anciãos e anciãs, pois muitos desses, Senhor, te serviram com legitimidade ao longo de suas vidas, mas agora por impossibilidade não conseguem mais congregar. Mas o Teu Espírito Santo habita no coração, na alma deles, e é poderoso para consolar, confortar, animá-los, Senhor, em todas as situações. Senhor, quanto a nós outros, Senhor, que temos saúde, que possamos valorizar a nossa saúde e trabalhar para Ti com legitimidade. Senhor, que possamos valorizar a Tua palavra e sermos diligentes. Em Cristo Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.